Eu me chamo Ademar Vaz de Moura e eu nasci no interior de São Paulo, na cidade de Jaú. Eu nasci no dia 8 de junho de 1944. Meus pais foram Armando Vaz de Moura e Antônia Ferre Vaz de Moura, já falecidos. Quando eu era na minha primeira infância, meu pai foi arrendatário de um hotel grande na minha cidade. E depois ele militou sempre nessa área de hotelaria, né, sempre esteve nessa atividade. Já a minha mãe tinha as lides do lar, sempre foi do lar. A minha infância até meus 10 anos, ela foi muito gratificante. Foi uma infância rica de estímulos, vivi a realidade do meu tempo, que era sem essa tecnologia admirável de que se comprazem tantos meninos de hoje. Mas em que pese a simplicidade dos meios, dos brinquedos, não me faltou nada para compor a magia maravilhosa daquela época. O amor de meus pais, né, meus irmãos, meus primos, uma família muito numerosa por parte de meu pai, de minha mãe, né, muitos irmãos, muitos tios, tias. Eu sou o segundo de 4 filhos. Meu irmão mais velho é o Antônio. Depois segue-se a mim, depois o Aurélio e o Hamilton. Todos vivos, todos casados, né? Todos morando lá ainda. Só eu que vim para Campo Grande em 1973, né? Estou longe deles já há algum tempo. Então, até os 10 anos, que é o período da infância, né, foi muito bom. A cidade pacata, a cidade pequena, nenhum risco para as crianças, muito diferente do que existe hoje, né? E os folguedos, a vida em família, o zelo de meus pais, de minhas tias, entendeu? A partir dos 10 anos, já saindo da infância, então começou a advir, a surgir os tremendos percalços, né? A enfermidade do meu pai, né? O empobrecimento, porque meu pai decaiu nos seus negócios, chegou a perder tudo, entendeu? E daí então, a partir dos 10 anos até os 20 e poucos anos, foi um período bem difícil, a minha adolescência, né? Então, na minha adolescência, se posso destacar com grande ênfase, foi a descoberta do Espiritismo. Esse fato que persiste até hoje com um rendimento muito grande para mim, principalmente, né? Se deu em que, quando aos 14 anos, meu pai extremamente doente, num processo que hoje eu sei, muito agudo de obsessão, foi levado a um centro espírita que havia em minha cidade. E ali ele então recuperou-se. Ele superou todos os fatores que o infelicitavam, né, mercê do trabalho que se deu ali, de assistência, de desobsessão, né, em seu favor. E ele então, ao resto da sua vida, nunca deixou de frequentar o centro. E eu então, dessa idade para frente, meus 14 anos, eu ia com ele. Foi quando tive então a minha descoberta do Espiritismo, né, minha entrada na doutrina espírita, na prática espírita, né, desde essa época. Mas, por relevante também, nessa adolescência, vamos destacar também a profissionalização, a descoberta do amor, que é muito próprio nessa idade, né, com todas as fantasias que isso significa, o fator nutritivo para a nossa alma, que ainda persiste, porque o amor é a seiva da vida, né? Então, dessa época para frente foi que marcou a minha adolescência. Bem, eu passei a trabalhar muito cedo, como era comum nessa época, né? Aos 10 anos comecei a trabalhar numa padaria, em face de que minha família, extremamente carente, precisava de recursos, pois meu pai, já doente, não tinha mais nenhum provimento. Comecei a trabalhar numa padaria e ali fiquei uns 4, 5 anos. Depois passei para uma indústria. Época em que eu já, em meio ao curso ginasial, né, já estava numa escola profissionalizante que havia em Jaú, que há em Jaú, né? Uma escola profissionalizante de grande prestígio,
Escola Industrial Joaquim Ferreira do Amaral, que forma mecânicos, forma nessa área toda aí de metalurgia, indústria, entendeu? Então, a partir desse período, meus 4, 5 anos de padaria, depois eu fui para a área industrial, entendeu? Mas aos 18 anos, eu descobri a escola de sargentos da aeronáutica, escola de especialistas de aeronáutica, em Guaratinguetá. E tendo me preparado num cursinho, fiz exame, fiz o vestibular para essa escola e passei. Aos 18 anos completos, eu era aluno dessa escola. Isso era que ano? Isso era no ano 1962. E 2 anos depois, eu era sargento da Força Aérea Brasileira, terceiro sargento. Isso eu me formei em julho de 1964. Isso na cidade de Guaratinguetá. Não, era solteiro, estava com meus 20 anos, né, iniciando a minha área profissional, como se vê então, na área militar, que foi o ambiente onde eu passei o resto da minha vida profissional. Me aposentei como suboficial da aeronáutica em 1991. Então passei a vida toda na área de comunicações no Ministério da Aeronáutica, né? Voei profissionalmente durante 12 anos. Depois passei para atividades de manutenção, de trabalho nos hangares, na área administrativa. Mas a vida adulta, profissional, então, foi nesse ambiente. Eu fui, portanto, militar da aeronáutica nos meus 30 anos de vida profissional, né? É muito frequente essa mobilização dos militares, tanto praças quanto oficiais. Constitui mesmo um expediente de formação profissional para a Força Aérea, né? Assim, logo ao me formar, eu fui designado para trabalhar na cidade de Salvador, capital da Bahia. E lá eu comecei meus trabalhos, minha atividade de aeronavegante, telegrafista de voo, no primeiro grupo, no primeiro esquadrão do 7º Grupo de Aviação. No primeiro esquadrão do 7º Grupo de Aviação. E ali, então, pude desenvolver meus trabalhos, fui muito bem sucedido, muito bem recebido e qualificado como profissional, né, de primeira categoria nesse trabalho. E a partir daí, então, de Salvador, eu fui transferido para São Paulo. Em Salvador fiquei 3 anos e meio. E, sim, nessa época eu já era espírita, né, já tinha um entusiasmo muito grande pelo espiritismo. Ali em Salvador, eu passei a frequentar uma casa espírita, onde eu conheci um notável espírita, chamava-se Aurelino Campos de Carvalho, um médium de grandes recursos e orador brilhante, né? Chamava-se Instituto Espírita da Bahia, essa instituição, essa casa. Porque eu cheguei em Salvador já com uma bagagem, porque desde os 14 anos, como eu falei, eu já estava me imiscuindo no espiritismo, lendo seus livros com grande deleite, grande absorção, né? Uma descoberta extraordinária. No meu período de 2 anos na Escola de Especialistas de Aeronáutica, eu já tive a oportunidade de implementar minha primeira ação, digamos assim, algo consequente no movimento espírita. Porque ali eu fundei com alguns amigos um grupo de estudos da doutrina espírita. E criamos uma rotina semanal em que 2 vezes nos reunimos para ler e estudar livros espíritas. E esse fato, que foi o primeiro impulso meu no sentido de agir para o bem da doutrina, me é muito gratificante, porque em 1983, ou seja, 20 anos depois, 21 anos depois, quando eu retornei a essa escola para um curso de aperfeiçoamento, eu encontrei esse grupo funcionando. Pessoas outras, sargentos, alunos de todos os tipos, ali estavam nesse mesmo grupo, certamente em outra sala, mas era o mesmo grupo, nem me lembro do seu nome, ou se tinha nome, não sei.
mas era o mesmo trabalho de refletir 2 vezes por semana na doutrina, aprofundar suas lições e manter o clima de sustentação que nós espíritas precisamos ter no trabalho coletivo, na busca incessante das revelações que o Espiritismo nos traz. Mas em Salvador, então, nos primeiros passos meus, eu me vinculei ao Instituto Espírita da Bahia, onde, mercê da boa vontade dos seus trabalhadores, fui aproveitado para o passe, para pequenos ensaios de palestras, né? E também para participar de sessões mediúnicas, que é um terreno extremamente elucidador, orientador. É um terreno que complementa toda a teoria que nós absorvemos nos livros. A área mediúnica vem confirmar, vem consolidar. Pelo que eu hoje estou convencido de que todo trabalhador espírita precisa da aproximação com a mediunidade, se não for como médium atuante, pelo menos como auxiliar, como ouvinte, assistente das sessões em que nós vivemos a fenomenologia espírita, mediúnica. Daí, na sequência da vida profissional e também da experiência espírita, eu fui transferido para a cidade de São Paulo. E esse período foi muito marcante por 2 episódios que eu destaco. O primeiro, que é assim: eu cheguei transferido em janeiro de 1968 em São Paulo, e quando foi no mês de maio eu retornei para Salvador para casar-me com a noiva que eu deixara em Salvador. Casei-me com a minha mulher, Dona Suzete, com quem eu convivo até hoje, gratamente, completando quase 44 anos de vida em comum. Né? Então, naquela época, nos casamos. Em maio, eu já morava em São Paulo, e ela então retornou para São Paulo comigo, e ali começamos nossa vida em comum. Esse é o primeiro destaque da minha passagem por São Paulo, no Parque de Aeronáutica de São Paulo. E o segundo destaque foi que ali convivendo, eu vim a conhecer a Casas André Luiz. Casas André Luiz. Hoje, Fundação André Luiz. E essa descoberta, esse conhecimento que vim a ter ali foi muito impactante. Primeiro porque eu tive a oportunidade de começar verdadeiramente a agir de maneira responsável, abraçando tarefas, comprometendo-me com o movimento espírita no sentido de participar, dando de mim, dando do meu tempo, da minha pessoa, né? Porque eu passei a compor uma equipe que ia pedir víveres lá no grande entreposto de São Paulo, que se chama SEASA. Toda semana, às sextas-feiras à noite, íamos lá com um caminhão enorme pedir legumes, víveres, tudo, para a sopa que essa instituição tinha na chamada Vila Brasil. E é relevante destacar para a informação de nós outros espíritas que nessa época, ali na Vila Brasil, as Casas André Luiz, que também tinha outros prédios na cidade de Guarulhos, ali na Vila Brasil, em São Paulo, havia um prédio onde se abrigavam 600 crianças débeis mentais, irrecuperáveis, de origem pobre, humilde, recolhidas ali nessa instituição. Então, qualquer iniciante como eu, ou mesmo veterano na doutrina, sofreria, como eu sofri, um impacto pela grandeza do trabalho, pela dimensão, até hoje admirável. Sei que hoje são 800 crianças que eles têm abrigadas ali, certamente adultos também, todos vitimados de malformações teratológicas e ali abrigados, recolhidos, num padrão de assistência raríssimo no mundo pela higiene, pela prestatividade, toda a assistência necessária. Pois bem, então ali desenvolvi já meu gosto pelo fazer, pelo participar, né? Iniciando minha vida matrimonial, o nascimento da minha primeira filha se deu ali e tal. E em seguida, paralela à minha experiência espírita, está também a experiência profissional. Depois de 2 anos e alguns meses, eu fui para a cidade de Pirassununga. Devo dizer já de pronto que
na minha narrativa, vocês vão observar que eu fui transferido várias vezes, e às vezes até com um espaço de tempo em cada localidade até pequeno. Mas são circunstâncias profissionais onde eu atuei para ser transferido, ou onde fui transferido aleatoriamente pelo interesse da administração. Mas cheguei na cidade de Pirassununga, no interior de São Paulo, e ali voltei às atividades espíritas no Centro Espírita Missionários da Luz, onde eu pude participar, organizar sessões, palestras, e fui o empreendedor da primeira Semana Espírita de Pirassununga, onde eu convidei confrades da região, Rio Claro, Araraquara, a própria cidade, palestrantes. Consegui fazer um pequeno trabalho ali de interação, de relacionamento, né, e divulgação. Mas eu tinha então nessa cidade, no Centro Espírita Missionários da Luz, meus trabalhos na área da mediunidade já, onde diria até por meu atrevimento, por minha vontade de fazer, por meu impulso de realizar, certamente vacilante ainda, mas cheio de entusiasmo, né? Eu pude já começar a organizar os trabalhos que marcariam minha grande experiência espírita ao longo de toda a vida. Pois eu me vejo assim muito afeiçoado à prática mediúnica. Pelo que hoje eu tenho 3 trabalhos mediúnicos na semana, né? Além das eventuais palestras e atividades assistenciais de modo geral. Mas ali em Pirassununga, então, me dediquei. E quando chegou o final do ano de 1972, fui transferido sem pedir, sem esperar, sem querer, para a cidade de Campo Grande, onde eu cheguei em março de 73 com a família e tal. E aqui então eu pude lançar raízes, pude fazer um trabalho mais consistente, porque permaneço até hoje. Permaneço até hoje. Desde 73 até hoje são 39 anos, sendo que nesses 39 anos houve um período de 5 anos em que eu fui trabalhar profissionalmente na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Como vocês veem, o militar tem várias transferências e eu não fui exceção, né? E em todo lugar onde onde cheguei, eu pude conviver com a família espírita, dar minha modesta contribuição, conseguir implementar trabalhos e até mesmo fundar alguns centros por aí. Então, quando eu cheguei na cidade de Natal, transferido, eu tinha estado aqui em Campo Grande, a primeira fase, durante 9 anos. E no capítulo da fundação de centros, eu tenho assim uma legenda algo expressiva. Eu já havia fundado aqui em Campo Grande, no ano de 1979, o Centro Espírita Obreiros do Bem, que, com a graça de Deus, até hoje é uma casa muito dinâmica, muito atuante, né? E então fundei essa instituição, tive a oportunidade, com a ajuda de incontáveis amigos, levantar o modesto prédio na época, comprar o terreno e aquela atividade toda, em 1979. Em 1982 fui para Natal, e lá, novamente, eu aluguei uma casa e fundei o Centro Espírita Aprendizes do Bem, lá. E que sei que, tendo de lá saído, deixando essa instituição em mãos de confrades competentes, abnegados, dedicados, hoje, no bairro chamado, acho que o nome é Costa Negra, uma coisa assim. Então, essa instituição, ela prosperou muito, hoje tem a sede própria, é muito dinâmica, muitos trabalhadores. Estou informado que aquela pequena semente prosperou em mãos de outros confrades muito valorosos, né? Ao sair de lá, então, voltando para Campo Grande, e retomei as atividades no Centro Espírita Obreiros do Bem. Mas com os desdobramentos dos trabalhos, minha ainda juventude, minha boa disposição, e o fato de dispor de numerosos auxiliares, colegas, confrades igualmente entusiastas, no Centro Espírita Obreiros do Bem, eu criei uma instituição que veio a ser uma das ocorrências mais destacadas na minha vida. Eu fundei a Pousada de Francisco.
como presidente do Centro Espírita Obreiros do Bem, fundamos, em nome da instituição, com os recursos da instituição, a Pousada de Francisco, que durou 14 anos. Foi um albergue onde recolhemos a dor humana, recolhemos o sofrimento na pessoa de milhares de mendigos, doentes de todo tipo. Foi uma experiência extremamente gratificante, uma experiência extremamente sofrida, porque vultuosa, específica naquela finalidade, né? 14 anos de atividades da Pousada de Francisco. Posteriormente, sendo que a comunidade e o meu desvalimento não permitiu prosseguir, essa instituição, o seu prédio, foi transformado num asilo para idosos, uma casa de idosos, que ainda hoje persiste. É uma outra instituição com outra equipe que a administra, chama-se Casa de Abraão. Essa é a instituição que se seguiu à Pousada de Francisco, situada em terrenos adjacentes ao Centro Espírita Obreiros do Bem, de propriedade do Centro Espírita Obreiros do Bem. Vale dizer que ao lado do Centro Espírita Obreiros do Bem viemos a comprar mais outros 6 terrenos, todos registrados em nome da instituição, como aliás é a maioria dos centros, né? Daí, então, essa grande experiência assistencial feita na pessoa dos mendigos de Campo Grande durante 14 anos. Mas nessa fase, eu me mancomunei com numerosos outros confrades e fundamos também o Centro Espírita Gotas de Luz, no bairro Betaville. Vários confrades, casa essa que ainda está lá, ganhamos terrenos do empresário Luiz Nachif, parece, Nachif, que é empresário na área implementação de loteamentos, essas coisas. E também o grupo comprou mais terrenos ao lado e hoje é o Centro Espírita Betaville. Participamos da fundação do Centro Espírita Chico Xavier, que no momento estamos ainda na presidência, também do Centro Espírita Aprendizes do Bem e do Centro Espírita Humildade e Trabalho. Isso nos últimos 8 anos. E essa atividade de fundação, construção, consolidação dessas 3 outras entidades sempre foi feita com o apoio do Centro Espírita Obreiros do Bem, a sua comunidade, os seus recursos monetários, recursos de pessoal. Pelo que então eu pude impulsionar meu entusiasmo como espírita na facilitação de meios, né, para a atividade espírita doutrinária, assistencial, mediúnica, em todas as áreas. Essa é a minha modesta participação no campo espírita, né? Vale dizer também que gostaria de destacar, porque sem dúvida é um registro que me honra, mas para o que sem dúvida não apresento ainda os valores compatíveis, né? No ano de 1979, quando fundou-se a Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, eu fui lembrado pela senhora Dona Maria de Viges para compor essa primeira diretoria. E ali, então, compareci, fui nomeado, empossado como segundo secretário. E participei dessa diretoria em todas as diretorias sequenciais, todas as diretorias que se seguiram a essa primeira fundação, em 1979. Somente nas 2 últimas eleições eu já, por outras motivações, a idade, compromissos outros, e também não pude participar mais. E também porque a federação hoje ela está numa dimensão muito mais atuante, né? Ampliou muito seus trabalhos e a minha função de secretariado não conseguia realizar plenamente. Mas pude então também participar dessa fundação e da vivência dos problemas iniciais da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul. Pois bem, então, a partir do momento em que, havendo a divisão político-administrativa do Estado de Mato Grosso e do Estado de Mato Grosso do Sul, também nós, os espíritas, passamos a ver, por iniciativa de vários líderes na época, a fundação e estruturação da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul.
E nesse quadro, nesse momento, a figura do irmão João Sanches, já falecido, pai do companheiro Carlos Sanches, ele começou a voltar, a destacar-se nessa área também, pois ele estava implementando também a fundação da Federação Espírita. Mas sobreveio orientações, indicações da Federação Espírita Brasileira, a fim de que fosse entregue às mãos de nossa irmã, já falecida também, Dona Maria de Virges Borges, para assim implementar a federação. Foi nesse episódio em que pudemos caminhar junto breves momentos que eu conheci o Carlos Sanches e por força de circunstâncias também, conheci o irmão João Sanches e por força de circunstâncias também o irmão Carlos Sanches. E desde essa época pudemos observar o seu trabalho bem destacado na área da divulgação, na área da exposição de livros e o espaço da sua loja oferecido à comunidade campograndense e especialmente à família espírita de Campo Grande. E pude me servir muito desse irmão nas campanhas de captação de recursos que o Obreiros do Bem fez muitas vezes, né? Nas campanhas de venda, de almoço e várias coisas que ali eu pude fazer e recebi dele muita boa acolhida, o espaço da sua loja. E assim foi se consolidando uma aproximação, uma afinidade. Falávamos sempre a mesma linguagem do entusiasmo com a doutrina, das descobertas, das dores que nós espíritas também sofremos no movimento espírita, né? E essa relação fraterna, ela só caminhou para o seu aprofundamento, sua revigoração, né? Até hoje, então, podemos dizer mutuamente que vivemos uma amizade muito confortadora, muito gratificante, onde a experiência doutrinária marca nossos relacionamentos, nossas conversas, nossos diálogos e tal. Pois bem, então nessa caminhada que ainda hoje é muito gratificante, tivemos o episódio da fundação, da criação da Fundação Chico Xavier, depois do passamento desse notável companheiro, né, Chico Xavier. Vejam que também aí, mercê da abnegação, da consideração desses irmãos, eu fui lembrado para compor essa falange de 100 instituidores. Pude honrar meu compromisso, né, apresentei-me a convite deles para ser um dos instituidores, honrei meus deveres na área pecuniária, na área de participação das reuniões de fundação, consolidação dessa Fundação Chico Xavier. Acompanhei a sua primeira diretoria na pessoa do irmão Alcides, depois Dona Jônia, e assim vimos caminhando. Participei também, paralelamente, acompanhando próximo, né, no meu entusiasmo por dar alento e sempre forças pela amizade ao irmão Carlos, a criação do Espaço Chico Xavier, né? Acompanhamos desde o início a sua ocupação daquela área, a transformação física, a implementação daquele espaço, E assim venho vindo, né, eventualmente também estando ali aos sábados, destacando, portanto, esse trabalho dele, que eu tenho a alegria de destacar. Esse trabalho do irmão Carlos Sanches e tudo que está em torno desse companheiro muito dinâmico, como ele próprio fala. E eu aproveito também para me definir os meus trabalhos de fundação de centro, de implementador de várias campanhas também, como ele diz. Eu fiquei muito feliz de ouvir do Carlos Sanches uma vez que o nosso trabalho é meramente facilitação. Essa palavra marcou muito, está até hoje gravada em mim, e reduz na dimensão exata o que às vezes a gente pode pensar que seja alguma coisa maior do que realmente é. Né? Porque valor mesmo nós sabemos, só há na augusta pessoa do Cristo. Em nós há muitas sombras ainda, muita limitação, muito defeito. E se nós aceitarmos que podemos ser eventualmente, como Carlos Sanches nos diz, facilitadores, para que a comunidade, para que a doutrina encontre meios de expandir, de se realizar, estaremos mais do que suficientemente favorecidos, gratificados, né? Então,
ainda hoje posso dizer que me nutro, que me sustento muito nessa amizade. Tenho uma parceria de compra de livros a baixo preço para venda na periferia onde eu trabalho, na aproximação com os pobrezinhos dessa região, do Santa Emília, do São Conrado, mercê de uma sopa, mercê de várias campanhas que fazemos ali, nas quais o Carlos sempre está ajudando. Então, a minha aproximação, minha descoberta desse trabalho do Carlos se deu a partir dessa época, 1979, quando da fundação da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul. Hoje eu tenho uma modesta atividade de palestrante, tanto na instituição que eu fundei, o Centro Espírita Obreiros do Bem, onde a atual diretoria me chama uma vez por mês para palestra, no Centro Espírita Chico Xavier, o qual eu presido, também 2 vezes por mês, na escala que ali se elabora, e também sou chamado eventualmente no Centro Espírita Jesus de Nazaré, o que muito me gratifica, e também por alguns anos fui chamado sempre pela diretoria do Grupo Espírita Allan Kardec em São Gabriel do Oeste, o grupo Unidos de Mãos Dadas, lá no Santo Amaro. Em suma, alguns grupos aí onde estão alguns amigos meus e que se dignam de nos chamar julgando algum valor em nosso modesto trabalho. Devo dizer que faço essas palestras sempre com uma tortura interior, porque não quero ser nada mais do que anunciador, do que divulgador daquilo que os livros trazem, porque vejo que falece dentro de mim qualquer recurso de verdadeira inovação, verdadeira projeção de luzes que venha realmente a modificar quem nos ouve. Mas acredito que só o fato de divulgar a doutrina, a boa lembrança dos seus textos, das leituras que temos, a modesta compreensão que o mais de 50 anos de vivência nos dá, já é alguma coisa boa. Isso no campo, então, da divulgação. Tem um trabalho constante de doação ou venda de livros a preços subsidiados, principalmente as obras básicas. E na área assim, mais ligada à mediunidade, eu tenho 3 trabalhos na semana. 2 deles são de acesso ao público, onde temos estudos doutrinários, passes e uma oferta do conforto da mediunidade para as pessoas com a presença do paciente. Então, os grupos que eu dirijo para esse trabalho, tanto no Obreiros do Bem como no Chico Xavier, estão assim acessíveis às pessoas com seus problemas de distúrbios de comportamento, né, dores, achaques, né, incômodos de toda a natureza, que sabemos que alguns deles são de origem espiritual. E além disso, eu tenho um trabalho de caráter privativo na semana, onde dirijo um grupo de médiuns à mesa para trabalhos também de desobsessão. Portanto, são 3 trabalhos mediúnicos na semana, e assim posso fazer porque hoje eu estou com a disponibilidade quase integral do meu tempo. Estou aposentado, vivendo a maravilhosa terceira idade no seu início, né? Com apoio e participação da minha esposa, entendeu? Vale dizer que todas as minhas 4 filhas são espíritas, acompanham o meu trabalho, deles participam, seja subsidiando minhas necessidades monetárias, materiais, seja com a participação. Então eu estou nessa fase de amadurecimento da experiência doutrinária, onde já não nos cabe mais fantasias, né? Onde as ilusões já foram vencidas tanto na área pessoal como na área do conhecimento, e portanto bastante bem com a vida, bastante bem comigo mesmo. Quis Deus que a minha companheira me suportasse, como eu falei, né, por 44 anos. De sorte que vivemos hoje gratamente uma fase que é conhecida como o ninho vazio. Nossas 4 filhas já casadas estão com seus lares, seus filhos, né? Viemos a gerar 4 filhas, né?
e todas elas formadas, são profissionais liberais com algum sucesso, e seus esposos, nossos amigos diletos, todos nossos genros, né? E 9 netos. Estamos com 9 netos, que constitui aquela alegria de definição muito difícil, né? Tão consoladora para a idade que estamos vivendo, entendeu? Nossos queridos netos. Nossa continuidade. Aí então podemos avaliar a misericórdia de Deus que nos dá essa oportunidade na vida de ver o perpassar de toda uma caminhada, né? E colher os frutos agradáveis nesse momento da vida. Em toda a história do conhecimento humano, a realidade espiritual é onipresente. Desde as primeiras tábuas em que o homem se compôs em grupos, coletivamente, até a cena atual da idade moderna, a idade cósmica, nós vemos o fator espiritual presente em toda a marcha humana. Por mercê de Deus, há 1,5 século atrás, tivemos o advento da doutrina espírita que conjuga a ciência com a religião. E pudemos nós, privilegiados, conhecer esse impulso generoso que, afinal, nos esclarece, nos ilumina, nos orienta, e marchamos, portanto, no âmbito da doutrina espírita. E a pressão dessa busca por espiritualidade está expandindo todos os arraiais das experiências espíritas. Vemos o crescimento hoje, como se pode ver, do segmento cristão evangélico e tantos mais. Budismo, o orientalismo, tal. E a doutrina espírita caminha, com certeza, sob a égide do Cristo, com seus objetivos. No nosso querido Brasil, nós estamos vendo o crescimento da doutrina espírita, porque o seu fascínio para as almas mais bem informadas, mais educadas, mais esclarecidas é muito grande, sem prejuízo da sua simplicidade, que vem também a seduzir as classes mais modestas. E a comunidade espírita, diante dessa demanda cada vez mais crescente, deve estar preparada para isso, no sentido de superar as fantasias, as ilusões, no sentido de superar o misticismo, buscar um discernimento muito claro à luz da razão, que é um dos fundamentos da nossa doutrina, estruturada por Allan Kardec, não é? Aonde o esquecido bom senso não pode ficar ausente da nossa experiência, em todos os sentidos, seja no conteúdo doutrinário, no conteúdo vivencial, conteúdo prático, relacional, que se dá nos centros espíritas. De sorte que eu diria para a comunidade espírita que, munida do bom senso, da razão, do impulso incessante do estudo, pudesse fazer aquilo que constitui a síntese proposta a todos os espíritos, que é estudar e servir. Estudar e servir. Podemos, quem sabe, também substituir assim como amar e servir, não é? Esses são, diria, os únicos deveres mais enfatizados que os espíritos nos deixam. Porque essa é a grande revolução religiosa que se dá, superando todo o formalismo, toda a liturgia, superando todo o aparato exterior que nós espíritas somos convidados a fazer. Ficamos, portanto, com a essência mais sublime, que é o amor e o serviço ao próximo. Essa é a nossa modesta sugestão, que eu próprio procuro implementar em minha vida.